Olá, meu amigo e minha amiga do TV Galvão, e você também que nos segue no Facebook pela página Rafael Galvão. Nosso abraço, nosso afeto, nossa consideração. Tá pegando fogo em Brasília, tá pegando fogo no Supremo. Uma medida, uma ação do ministro Marco Aurélio de Mello trouxe grande polêmica no país inteiro. As pessoas atacando o ministro do Supremo nas redes sociais. Essa ação foi anulada pelo presidente do Supremo Fux. Isso trouxe uma crise institucional ao Supremo. E o Moro, mais uma vez, querendo ganhar alguma coisa política com isso. Mas antes, por favor, dê um like aqui no nosso vídeo e, por favor, se inscreva no nosso canal. Aumente ainda mais o nosso alcance. Nós estamos começando agora, somos pequenininhos ainda, mas vamos crescer, como crescemos no Facebook. Então, por favor, aqui no Facebook, você compartilhe o vídeo e dê seu like na página. Convide os seus amigos a curtirem a página também, tá bom? Muito obrigado. Bom, o que ocorreu? Tem um tal de André do Rep. André do Rep é um traficante conhecido, pelo menos acusado de tráfico de drogas, é ligado ao primeiro comando da capital e ele foi libertado, né, essa semana através de um habeas corpus, numa ação monocrática do Marco Aurélio de Mello. Ele evocou justamente o pacote anticrime aprovado pelo Congresso, né, apresentado pelo governo, aprovado pelo Congresso, né, e não houve nenhum tipo de veto do presidente. Ora, o Marco Aurélio utilizou um artigo que trata da questão de não permitir que o cabra fique preso sem ser julgado, né, por mais de 90 dias em prisão provisória. Então, o Marco Aurélio não errou. O Marco Aurélio utilizou a lei vigente aprovada pelo Congresso e sancionada sem o veto nesse artigo pelo presidente da República. Então foi evocada a lei e foi. É traficante? É bom estar na rua? Não. Mas a lei permite. Por que o Ministério Público não renovou a acusação? O juiz lá da instância que trata do processo dele não renovou. Por que deixou caducar? Então, Marco Aurélio, diante da lei vigente, né, cumpriu lá os trâmites, que logo depois foi revogado pelo Fux, o lava-jatista Fux, o amigo, né, da Lava Jato e o amigo do Sérgio Moro, do Dallagnol, enfim. O lava-jatista, presidente do Supremo, revogou, o que trouxe uma crise danada, porque o Marco Aurélio foi questioná-lo, porque ele enquanto presidente do Supremo, ele não está num cargo superior a nenhum outro ministro, ele é apenas o coordenador daquele colegiado, do Supremo Colegiado, né, da Suprema Corte Brasileira. Então isso trouxe um problema sério institucional. Os bolsonaristas já foram atacar o Marco Aurélio nas redes sociais. Os lavajatistas foram atacar o Bolsonaro porque ele sancionou, né, a lei sem nenhum tipo de veto para esse artigo. Do outro lado, os bolsonaristas atacaram também o Congresso, e aí ficou o samba da Brasília doida e ninguém ficou se entendendo nessa cidade. Portanto, sendo justo como se deve ser, sendo contra o governo Bolsonaro como sempre fomos, sendo contra aos déspotas e aqueles que amam a ditadura, como sempre fomos, mas para bem da verdade, as emendas colocadas pelo Congresso nesse
nesse pacote anticrime, que era um pacote meio fascista, né, em que as pessoas podiam ser presas por tempo indeterminado, sem julgamento, né, e eles colocaram ali artigos para dirimir esses excessos, né? Aliás, a Lava Jato fez isso muito bem. Não tinha provas, prendia o cabra provisoriamente, deixava o cabra preso, botava busca e apreensão, que a primeira coisa que se faz, meus queridos, de praxe, é busca e apreensão, se tem provas, prende o cabra. Não, prendia os cabras e botavam busca e apreensão. Enquanto não achasse nada que fosse comprometedor, enquanto o cara não abrisse a boca, até para falar aquilo que não era verdade, eles mantinham o cara preso, mantinham seus bens bloqueados, eles não tinham acesso a isso, tinham que gastar o que tinha, o que não tinha, com advogados. E aí, meu amigo, era justamente um tribunal de exceção colocado. Então, na lei anticrime, né, no pacote anticrime, o Congresso sim colocou ali dispositivos para dirimir, né, qualquer ação de um Estado, né, antidemocrático, um Estado que não fosse de direito. Essa é a verdade. Com todos os defeitos que o Congresso tem, com todas as falhas que o Congresso tem, que todos nós conhecemos, né? E que o povo conhece, até porque quem elege aquela gente é o povo. Então sabe das qualidades e dos defeitos daqueles senhores e senhoras também. Portanto, não me venha misturar uma coisa com a outra, doutor Moro, porque o Moro já foi para as redes sociais e estava falando agora na Globo News. Né? Questionado quando ele pediu para o presidente vetar, o presidente não vetou, o que ele disse ao presidente? Qual foi o argumento que o presidente usou para não vetar? Então ele falou, o Moro disse que estava numa fase paz e amor. Ele só quer aparecer, ele não quer conflitar, porque sabe que se ele ficar de graça, o Bolsonaro passa com um trator em cima dele. Ele já está sentindo a pressão sobre os ombros, estava pensando até ir embora do Brasil, talvez vá. Que se for provado que ele agiu contra a lei, paralelamente à lei, nas ações contra o Lula, no Banestado, enfim, em um monte de coisas aí, ele que se prepare, porque de repente até para o Chilindró ele vai. Porque o Bolsonaro quer o sangue dele. Não está brincando, não. Então, você não pode prender uma pessoa e deixá-la sem julgamento, sem condenação, ad eternum, numa cadeia. Para isso, o Ministério Público e o juiz, quando estiverem vencendo aquele período de 90 dias, né, peça então a renovação. E o juiz, o Ministério Público pede a renovação e o juiz dá. É assim que tem que ser feito. Uma vez isso não ocorrendo, passou os 90 dias, o Ministério Público não fez o seu trabalho, o juiz lá não fez o seu trabalho, meu amigo, o cara tem o direito de ir embora. Não interessa se é traficante, se é estuprador, se enfim, matou a mãe e foi pro cinema. Entendeu como é que é o troço? Então não me venham atacar gratuitamente nem o juiz, nem o Supremo. Agora, errou o Fux. Que o Fux, enquanto presidente, ali é um sistema meio que parlamentarista. Embora tenha um presidente, é um colegiado. Ele não pode, de fato, como disse o Marco Aurélio, agir como censor. Não sou advogado do Marco Aurélio, não estou aqui para defendê-lo, estou aqui para defender a verdade. Estou aqui para defender o que é justo. O que é justo. O que você não quer para você, não queira para os outros. Porque hoje é com eles, amanhã pode ser com você. Foi o que uma parte da esquerda, né, aplaudiu quando o Lula foi preso, mesmo sem provas. Aplaudiu, porque achou que ia ser herdeira dos votos do Lula. Quebraram a cara.
E a cada dia mais está sendo provado a inocência do Lula. E está sendo provado que o Ministério Público de Curitiba agiu de forma ilegal, agiu de forma a beneficiar o Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro. Aliás, teve um dos procuradores que saiu de lá, um ruivo, eu não me lembro do nome do cabra, que ele falou, não, ou era o Bolsonaro ou era o Haddad, né? Entre o diabo e o coisa ruim, vamos ficar com quem? Então, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. E o senhor Sérgio Moro sabia exatamente o que estava fazendo quando divulgou acusações pretéritas que hoje são provadas como falsas do alcaguete Palocci. Então, meus amigos, isso à véspera da eleição, para prejudicar o Haddad, para dar a eleição para o Bolsonaro. Então, teve um jogo todo sujo, uma lawfare. Se condenou Lula em segunda instância em tempo recorde. Ninguém consegue em 2 semanas ler 4.700 páginas. Que era essa a quantidade de páginas do processo do Luiz Inácio. Então não me venham com churumelas, está todo mundo errado. Não confunda bife de caçarolinha com rifle de caçarolinha, seu Moro. Não confunda. O senhor quer pegar aí uma onda, surfar aí como bonzão, o cara é das leis, que quer condenar os crimes. Não me venha com churumelas. Se o senhor ficar aparecendo muito, vão investigar a tua vida, vão investigar suas relações aí, os seus amigos que eram advogados. O senhor sabe que não vai ficar bom o troço pro seu lado. Não vai ficar bom. Não se brinca com fascista. O senhor Moro ajudou a eleger o Bolsonaro. A Lava Jato ajudou a eleger o Bolsonaro. O senhor todo deslumbrado, não tinha nem terminado o segundo turno, o senhor já havia sido convidado para ser ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro. Então não me venha dizer que o senhor é inocente, que o senhor é bonzinho, que o senhor é justo, é puro, é perfeito, porque o senhor não é. Não é. E não adianta agora querer arranjar culpados, tá certo? Ataque o Bolsonaro para o senhor ver. Continue assim. Continue assim. É até bom que é menos um problema para o Brasil. O senhor, estando longe da política, é menos um problema para o Brasil. O senhor, estando longe da magistratura, é menos um problema para o Brasil. Vai tentar ser advogado, que eu quero ver. Vai lá. Tenta. Bolsonaro não está brincando. Bolsonaro é um ditador em busca de uma ditadura. E o Marco Aurélio, com todos os questionamentos que nós possamos ter às ações do Marco Aurélio, eu tenho até em alguns casos, tá certo? O Marco Aurélio não errou. Quem errou foi o ministro presidente do Supremo por dar uma de interventor na ação de um dos membros do colegiado Supremo do Brasil. Mas eles que usam toga, que se entendam. Agora, a lei não está errada, a lei é correta. Você não pode prender uma pessoa e não ter provas, e não ter acusação efetiva, e não ter julgamento efetivo, e o cara fica trancafiado por anos. Só que esse cabra agora está foragido. É óbvio, não vai voltar. Correto? A culpa é de quem? A culpa é do sistema. O sistema está todo errado. O sistema está todo errado. O sistema é bom para os ricos e poderosos. Quem tem dinheiro, o sistema é bonzinho. E o sistema é péssimo para os pobres, pretos, periféricos, pardos e mal pagos, vamos dizer assim, tá certo? Se prendem um cabra
com uma quantidade de droga, e ele é rico, ele é um drogado, coitado. Ele é um doente, ele precisa ser tratado. Se prende o pobre fumando ali na esquina, ele é um traficante, maconheiro desgraçado. É assim que age. Eu queria que as leis se abraçassem com a justiça, porque não há justiça em muitas leis. Então está na hora de se melhorar e ampliar, né? e incluir quem está fora do chapéu para dentro. Isso no meio dessa pandemia em que as pessoas estão passando fome e necessidade. Pulamos de 10 para 15 milhões de famintos no Brasil. E isso em um ano. E com isso ninguém se preocupa. Portanto, que eu queria ver essa energia do governo, do judiciário, dos bolsomínios, enfim, dos lavajatistas, tá certo? Para ajudar a dirimir a dor das pessoas. São mais de 150 mil mortos. 150 mil mortos. Às vezes uma família inteira foi dizimada por essa doença. E quem é que vai pagar por isso? Se retirou até dinheiro, que era para comprar testes no início da pandemia. Quanto mais se testasse, a gente teria maior controle disso. E se deu lá para o programa da primeira-dama, que entregou para a ONG dos amigos da ministra Damares. Então durma-se com barulho desses. Não é? Não é, meus queridos? E a Lava Jato querendo fazer política com isso tudo. Então, a lei não está errada. Está errada é a preguiça na hora de se cumprir as ações dentro da máquina do judiciário, dentro da máquina do Ministério Público. Então vão trabalhar, que vocês são pagos para isso. Fique sempre aqui com a gente, tá certo? Grande abraço, até mais.